Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus, uma palavra de salvação aos vossos corações, porque sabemos que o nosso Jesus Cristo está perto de voltar e arrebatar a igreja dele, arrebatar os seus escolhidos. Amém? Então, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra abençoada aos vossos corações, né? Que fala sobre como que é o comportamento, né, de quem serve a Deus, como é o comportamento do homem ímpio, aquele que não serve a Deus, aquele que está no mundo fazendo tudo aquilo que o inimigo gosta. Porque quem serve a Deus, irmãos, o comportamento dele é diferente. Ele tem que mostrar uma diferença entre o homem ímpio, para que através das suas obras a pessoa ímpia se converta a Deus através do nosso comportamento, né? Quando nós damos um bom testemunho no meio do homem ímpio, isso traz a convenção através do nosso comportamento. Amém? Eu quero ler dois versículos. O primeiro está lá no livro de Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. A palavra de Deus está escrito assim. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. Está escrito assim a palavra de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo, o evangelho de Cristo é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que estão ali no mundo, a pessoa ímpia. Para o homem ímpio, o evangelho de Cristo parece loucura, né? Às vezes você vai pregar para alguém sobre alguma coisa da Bíblia, a pessoa muitas das vezes acha que você está ficando doido. Não, essa pessoa é doida, não precisa de tanto. Isso é loucura, precisar de fazer isso para ser salvo, né? Porque a pessoa ímpia, a pessoa que está na carne, ela não tem o discernimento espiritual, né? Porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então tem muitas coisas na Bíblia que é pecado, que o homem ímpio vai achar que é coisa de doido. Já viu aquelas pessoas que estão lá dentro da igreja, obedecendo a santa palavra de Deus, e vem a pessoa ímpia, chama a gente de doido, porque a gente está obedecendo a palavra de Deus? Ah, isso é coisa de doido, não precisa de obedecer tantas coisas, não precisa disso tudo, né? E acha que o evangelho de Cristo é fácil. Jesus nunca disse que ia ser fácil, Jesus sempre nos alertou que para ter a nossa salvação garantida, é um caminho apertado, a porta é estreita, é necessário abandonar as coisas do mundo, é necessário abandonar todo tipo de pecado, todo tipo de pecado. E para o homem ímpio, para isso é loucura. Muitas pessoas acham que é somente chegar na igreja e levantar a mão e aceitar Jesus e continuar da mesma forma. Não é continuar dessa mesma forma, não. A Bíblia diz, vinde como estás, mas não permanecer da mesma forma. Porque é dentro da igreja, lendo a palavra de Deus, ouvindo a pregação, que nós vamos mudar a nossa vida. O velho homem, ele tem ali que ser sepultado e ser uma nova criatura em Cristo. Nós não vamos mais ali continuar praticando aquilo que nós praticávamos no mundo. Depois que nós aceitamos Jesus, passamos pelas águas ali, batizamos, o nosso comportamento já tem que ser de acordo com a Bíblia Sagrada. Então por isso que a Bíblia diz que o evangelho de Cristo é loucura para o homem carnal. Agora eu quero ler outra passagem, está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, que está escrito assim a palavra de Deus. Vai para você ver como que o evangelho de Cristo é loucura para o homem carnal. O homem carnal acha coisa de doido, né? Olha o que está escrito aqui, ó, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 44, Jesus diz assim na palavra dele, nos ensinando. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filho do Pai que estás no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e os injustos. Olha que tremendo, meus irmãos. O Senhor Jesus nos ensina aqui, ó, amai os vossos inimigos, né? Tem pessoas que acham que isso é doido. Não, eu não tenho coragem de amar o meu inimigo, não.
Ele não tem coragem. A pessoa mundana, ela resolve as coisas assim, eu vou pagar o mal com a mesma moeda. Jesus nunca nos ensinou que a gente deve pagar o mal fazendo o mal também. Jesus nos ensinou aqui, ó, amai os vossos inimigos e bendizei aos vossos que vos maldizem. Ou seja, a pessoa está falando mal de você, você não tem que sair falando mal da pessoa também não. Você não tem que sair denigrindo a imagem daquela pessoa não, né? Exemplo disso, temos o exemplo de Ana. Quem lembra da história de Ana? Penina ficava ali zombando dela, né? Você acha que Penina pagou com a mesma... Você acha que Ana pagou com a mesma moeda? Você acha que Ana partiu ali para brigar com ela, para bater boca com ela? Sabe o que Ana fez? Ana dobrou os joelhos no chão e entregou nas mãos de Deus. Senhor, está em tuas mãos, Senhor. Ô Senhor, eu estou fazendo um voto com o Senhor. Ana dobrou os joelhos no chão, porque a gente nunca deve agir como o homem ímpio age também, né? Jesus diz que nós devemos falar bem daqueles que falam mal de nós, bem dizer aqueles que vos maldizem. É isso que está escrito na Bíblia. E diz ainda mais aqui, ó, fazei bem ao que vos odeiam. Olha para você ver, o homem ímpio nunca vai entender isso. Pois é para nós fazer bem para aqueles que nos odeiam, né? Tem pessoas que, meus irmãos, já vi pessoas falar que, irmão, eu vi uma reportagem na televisão que um homem abusou de uma criança, não? E se fosse a minha filha, eu matava esse homem. Irmão, aí eu fui comentar, né, que para essa pessoa que, se essa pessoa que fez isso arrepender, Deus perdoa. Sabe o que essa pessoa falou? Não, Deus pode até perdoar, mas eu não perdoo. Por quê, meus irmãos? Porque é loucura, meus irmãos. Isso é loucura para o homem carnal. Jesus nunca nos ensinou que nós devemos pagar o mal fazendo o mal, não. Jesus nos ensina... Olha para você ver como que o Evangelho de Cristo vai na contramão do mundo, meus irmãos. Fazei bem ao que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que maltratam e perseguem. Se está te perseguindo, você deve orar a favor dele. Não é perseguir ele também, não. Não é maltratar, não é falar mal daquela pessoa, não. Você deve orar para aquela pessoa, para que Deus venha mudar o coração daquela pessoa, para que Deus venha transformar a vida daquela pessoa. Tem pessoa que se diz cristã, quando sofre ali uma calúnia, a pessoa já quer também caluniar aquela pessoa. Que cristão que é esse? Que comportamento cristão é esse? Quando levanta na vida da pessoa, a pessoa já pensa em processar a pessoa. Não, isso não é comportamento cristão, isso é comportamento ímpio. Eu não vejo Ana levantando contra Penina. Eu não vejo Ana falando mal de Penina. Eu vejo Ana dobrando os joelhos no chão e clamando a Deus. Esse que é um comportamento de quem quer ter a salvação garantida. Esse que é um comportamento de quem quer ser salvo. Não deve agir como o mundo age. Não é pagar com a mesma moeda. Eu sei que o homem ímpio, o homem carnal não vai entender essas coisas, porque não tem a palavra de Deus, não tem a revelação espiritual. Mas se você quer ter a sua salvação, muitas das vezes a gente realmente deve se humilhar. Muitas das vezes a gente deve ficar calado e entregar nas mãos de Deus, orando em espírito. Senhor, está me maltratando, mas eu oro que o Senhor venha mudar o coração dessa pessoa. Está falando mal de mim? Senhor, muda o coração dessa pessoa. Porque eu sou teu servo, eu não posso agir como o mundo está agindo. Eu entreguei a minha vida para o Senhor para agir de acordo com a tua palavra, não de acordo com o que o mundo age. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é loucura para o homem carnal. Então, meus irmãos, se você quer ter a sua salvação garantida, se humilha. Ora pelas pessoas que estão te perseguindo, não fala mal não. Se está levantando contra a sua vida, ora ao Senhor. Se está falando mal de você, fala bem daquela pessoa. É isso que Jesus nos ensina, não deve pagar o mal com o mal. E outra coisa que eu me lembrei, na oração do Pai Nosso, a Bíblia diz, se nós não perdoar o nosso próximo, Deus também não nos perdoará nossas ofensas. Se você quer ter o perdão de Deus, perdoa o teu próximo. Talvez você pense assim, aquela pessoa não quer me perdoar não. Talvez você pense assim, aquela pessoa não quer me perdoar, mas sua parte é de pedir perdão pelaquela pessoa, a tua parte é pedir perdão pelaquela pessoa. Se aquela pessoa não aceitar o perdão, é entre ela e Deus.
Se você quer ter a sua salvação garantida, tem a Bíblia Sagrada para você estudar, para você praticar ela. Porque a sua salvação ela é mais importante. Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Então, meus irmãos, não vamos agir de acordo com o que o mundo age, não. Se você quer ser salvo, é necessário se humilhar. É necessário ali abandonar as coisas do mundo, é necessário agir de acordo com a palavra de Deus, com amor, temperança, longanimidade, benignidade, domínio próprio, que são os frutos do Espírito Santo. Amém? Então, meus irmãos, guarde essa palavra no coração, dê um bom testemunho, né? De onde você estiver, você que é cristão, dá um bom testemunho, não dá um mau testemunho não, né? Tem pessoa que diz, eu sou convertido, mas meu braço não converteu não, misericórdia, vigia, não é dessa forma não. A Bíblia diz que nós devemos santificar de corpo, de alma e de espírito, porque lá no céu não vai entrar bagagem do Egito, lá no céu não vai entrar quem está em pecado, lá no céu não vai entrar aquelas pessoas que estão falando mal da vida do outro, aquelas pessoas que estão praticando pecado escondido, achando que Deus não está vendo, só que Deus está vendo sim. Amém? Então vamos vigiar, meus irmãos, porque Jesus está às portas. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém?